que eu crochetei em 3 meses sendo iniciante. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu já comentei em outros vídeos que eu quero passar mais tempo longe do celular. E pra gente não dar aquela surtada, precisamos de hobbies. E um que eu comecei em janeiro e tô gostando bastante é o crochê. Então vou mostrar em ordem as peças que eu fiz até agora. E vou deixar aqui embaixo linkado o curso que eu fiz. Se eu não me engano são 10 videoaulas e é super explicadinho aqui no YouTube, então acho que compensa pra começar. Vou falar sobre minha experiência e quais linhas eu usei até o momento. Então já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo e vamos começar! Ah, e como vocês notaram, né, tem um vento aqui no meu cabelo, é porque a gente tá muito calor, então eu não pude deixar de ligar o ventilador. Mas eu acho que não vai atrapalhar em nada, sabe? Eu só vou me sentir uma diva pop star. Então bora lá. A primeira peça que foi esse centro de mesa aqui lindinho, que eu já mostrei pra vocês. Ó, aqui os detalhes. E eu esqueci de avisar, mas a maioria dos tutoriais que eu vi foi aqui no YouTube. E, gente, tem bastante coisa, tá? Ou você procura em português ou em inglês. E também um lugar bom é no Pinterest. Daí você aprende a ler gráfico, que lá tem um monte. Então aí você consegue fazer várias e várias peças. Então eu demorei 4 dias pra finalizar ele. E assim, é porque eu sou ansiosa. Porque ao invés de dar uma pausa, não, eu queria terminar logo. Porque isso aí é pra fazer o quê? Pra te acalmar, pra ser uma coisa mais tranquila. O que que eu fazia? Me dava ansiedade, eu queria terminar a peça. Gente, vocês também são assim? E aí eu queria ver a peça pronta, que não sei o quê. E deu certo, gente. Foi muito legal ver cada passo a passo. Fiz até um vídeo cheio de fotos, assim, que eu ia tirando. Porque foi muito impressionante, né? Você vê sendo feito, assim, do zero. E aí, qualquer oportunidade, lá estava eu crochetando. E como eu tinha aquela agulha mais simples, é o quê? De alumínio? De metal? Ah, não sei o nome, gente, vou deixar aqui. Mas ela não tinha o silicone, então assou tudo meu dedo. Foi uma loucura, mas deu certo. E nessa peça aqui, eu usei a linha... Vou olhar aqui, né, porque eu não lembro. Euro Roma, na cor verde água escuro. E ele é um barbante de algodão. O tamanho 6, tá? A maioria das coisas eu peguei tamanho 6, porque falam que quando você é iniciante, quanto mais grosso a linha, é melhor de ver. Então eu não queria 8, porque era muito, 4 era mais ou menos, e 6 eu achei que era o ideal. Então, tudo que eu comprei na 25 foi linha 6. Ou era o que eu achava. Calma que eu já vou explicar. Então vamos pra peça que me fez começar a querer, né, procurar sobre crochê e tal, porque era uma coisa que eu queria e não achava aqui, que era essa alça para o tapetinho de yoga. Olha que gracinha. E aí eu comprei, né, a argola e tal, e fiz ele meio que da minha cabeça, porque não tinha um tutorial específico. Então o que que eu fiz? Procurei um tutorial que pegava essa parte aqui, né, como colocava a linha na argola, né, que colocam às vezes nas roupas. Então lá fui eu. E aí fiz os pontos, tudo certinho. E depois, pra finalizar, gente, pra fechar... Porque aí esse aqui, quando você começa, é de um jeito. Quando você termina, é de outro. Ai, mas eu fiquei e desfazia e fazia de novo. Mas enfim. Aí essa aqui foi uma linha e um jeito, né? E fiz também pra minha irmã, que foi outra linha e outro jeito. Porque, gente, parece que não, mas dá diferença sim. Calma aí. E aí o da minha irmã, ó, eu fiz com barroco 6, só que ela é linha, né, não é um barbante. Então é muito bom pra roupas e essas coisas. Mas o que eu aprendi é que com qualquer linha você pode fazer o que você quiser. Só saiba que vai ficar um pouquinho mais grosso, porque ele é mais grosso. Por exemplo, esta aqui é a Anne, que ela é específica pra roupa. Muita gente usa pra roupa mesmo. E aí ela ficou mais fininha, então eu tive que fazer mais carreira, mais pontos, né, e mais carreiras também, porque ela ficou um pouquinho mais fininha. Então deu um trabalhinho pra entender tudo isso, mas foi bom porque assim, gente, vai treinando e vai indo. Ah, e as cores, que também é de algodão, tá? Tudo eu comprei de algodão porque eu tenho alergia. O barroco foi azul candy e a Anne foi pitaia. Gente, eu achei lindo, maravilhoso, por isso que eu quis. Como a gente comprou o tapete cinza, eu achei que ia combinar muito com o rosa e eu achei que deu um charme. Achei chique. Tô me sentindo chique. Aquelas mulheres rica, herdeira, que vai fazer um pilates, tal. E aí vamos falar um pouco sobre a linha barroco. Ela é boa, mas depois que eu já comprei mais algumas cores pra fazer outras peças, lá tava eu no TikTok e vi um vídeo da menina falando: se você tem rinite, não compre barroco, porque ele solta uns pelinhos, umas coisas que acaba atacando a rinite. E só depois eu percebi que realmente me ataca bastante, deixa minha garganta... Eu tô assim porque ontem eu fiz uma peça
com o barroco, porque ele ataca um pouco a garganta e dá uma coceirinha no nariz. Então, se você tem uma alergia aí, toma cuidado, porque acaba soltando uns negocinhos assim que normalmente não dá pra você ver, mas dá pra sentir que ele tá aqui. Então, e depois que eu já comprei um monte, e aí eu falei, e agora? Aí não sei, eu falei assim, eu vou ter que usar máscara, né? Mas é muito legal trabalhar com ele, eu acho que é a melhor linha, assim, pra trabalhar. Não sei, parece que desliza mais a agulha, sabe? Eu tive mais dificuldade nessas menores, porque eu ainda tava no começo, né? E a próxima peça é este porta-copo lindíssimo, gente. Olha que maravilha, muito gracinha. Eu adorei, tanto pra proteção, né, quanto pra decoração, porque ficou muito gracinha. Eu boto aqui na minha mesa e uso todo dia pra colocar uma garrafinha, um copo d'água, porque além de muito bonito, ele ainda funciona, né, não deixando a água escorrer. E aqui que começa as coisas, porque eu comprei o barroco, né, nessas cores maravilhosas, de azul candy, que é o mesmo que eu usei pro negocinho da minha irmã, pra alça, e o azul bic, pra dar esse charme, que era isso que eu também queria. Eu fui pra comprar as linhas pra fazer o tapete e também pra esse porta-copo. E aí eu acabei comprando outras coisas e fui inventando, né? Mas enfim, e aí eu comprei o barroco, que é número 6, e o amigurumi, que é o preto e o branco. E qual que é o problema? Ele é um pouquinho mais fino. Eu acho que ele deve ser o 4, tamanho 4. E foi um pouquinho difícil de trabalhar e por isso que deu esses espacinhos. Eu acho que se você colocar... Eu acho não, é um pouco óbvio, né? Que se você colocar do tamanho certinho vai ficar mais bonitinho. Mas como que era o que eu tinha, lá fui eu fazer e, gente, adorei, tá? Porque aí aqui eu aprendi a trocar de linha, né? Como esconde, como faz as coisas. Muito legal. Eu acho que a cada peça eu ia aprendendo mais coisas. E eu acho isso super legal porque eu não aprendo só olhando, eu preciso fazer. Eu acho que eu entendo mais quando eu estou fazendo. Então eu vi as videoaulas, testei, né, em alguns pontinhos, né, numa linha. Mas fazendo uma peça, vendo como que é realmente, é outra história. E aí você aprende muito mais. Aí você vai vendo um vídeo aqui, um vídeo ali, vai pegando dicas. E aí deixa tudo mais interessante, gente. Porque eu fiz esse aqui aprendendo um jeito. Daí eu achei um jeito muito melhor de trocar de linha. Então, muito bom. De subir carreira, que é muito importante. E aí eu queria me aventurar um pouquinho em roupas, porque até agora eu não tinha feito nada, né? Só que aí eu fiquei com medo de fazer, tipo, um top, alguma coisa, e eu quis começar com acessórios de cabelo. Eu uso alguma coisa no cabelo? Não. Mas eu falei, vai que eu gosto e comece a usar. Então aí fica aqui, ó, você amarra aqui embaixo e fica bem gracinha. Eu adorei. Só que, como eu segui um tutorial e a moça tava usando uma linha e eu outra, eu acabei fazendo menos pontos e aí ficou muito fininho. Mas eu achei que deu um charme, viu? Tem outros modelos, outros tipos. Esse aqui é só de ponto alto, então foi mais fácil, assim, porque eu já tava acostumada. E, ó, a gente aprende a fazer aumento, né, e diminuição do outro lado. E fazer as correntinhas, que eu tenho um pouquinho de estresse nelas, porque às vezes fica torta, mas deu certo aqui. E essa linha é a Anne no vermelho círculo. E aí eu falei, acabou de coisas de cabelo? Não, vou fazer mais um. Daí eu fiz o bucket, né, que eu mostrei pra vocês, que foi essa coisa gracinha. E pra quem viu o outro vídeo, viu que eu tinha deixado um pouquinho mais pra cima, né, eu tinha feito uma carreira a mais. Mas eu acabei tirando, e aí dá pra usar tanto assim, ó, bem chapeuzinho de pescador, né, ou assim. E aí o que eu queria, né, é colocar um patch aqui da bandeira do Brasil e aí ficar uma vibe super copa. Então eu gostei bastante. Por enquanto ainda não comprei, porque eu fui na 25 de novo, né, comprar mais linhas, como eu falei, e esqueci de comprar o patch. Como pode, né? Mas enfim, por enquanto eu estou gostando, assim. Até melhor, porque quando é uma cor só, você consegue combinar com mais coisas. E como eu não estou acostumada a usar chapéu, coisas do cabelo, então fica mais fácil, né? Mas enfim, gostei bastante, achei fofíssimo, já quero fazer outros, né, porque tem uns que mistura cor, é muito legal a diversidade que tem nas coisas. E aí, falando na Copa, o que eu aprontei? Eu queria, né, que eu falei assim, eu vou vender uma coisa que eu queria que atingisse todos os públicos, e era porta-copo, porque eu amei o meu porta-copinho de olho grego. Então eu falei, se eu fizer da Copa, das cores da Copa, vai vender bastante, porque tá todo mundo fazendo topzinho, então é uma coisa diferente. Só que, gente, eu não me entendi ainda muito bem, como eu falei, ficava meio torto, então eu não entendi muito bem. Me fala aqui qual que vocês preferem, porque, por exemplo, esse aqui, eu acho que cabe umas coisinhas maior, por exemplo, aquelas caneca de cerveja, sabe? Porque o povo brasileiro gosta bastante de cerveja, né? Eu não gosto.
Na verdade, eu não gosto de nenhuma bebida, mas enfim, são pouquíssimos que eu tomo. Mas enfim, então eu acho que esse aqui, ó, fica um pouquinho maior, mas esse aqui é mais amplo. Então também cabe, né, o coisa de cerveja, ou então uma garrafa d'água, umas coisas. Eu fiz do mesmo tamanho. Eu fiz do mesmo tamanho e aí eu não segui tutorial nenhum, gente. Eu só peguei na minha cabeça e falei, vamos testar aqui se dá certo. Mas aí no final acabei não vendendo porque eu não sei. Então me contem aí qual vocês preferem, se vocês comprariam. Porque ainda dá tempo, né, gente? A Copa começa em julho, eu acho, né? Então ainda dá tempo de eu fazer e vender. Eu pretendia vender na Shopee mesmo. Eu achei uma gracinha, só que eu fiquei um pouco com medo, porque como eu sou iniciante, eu não sei se eu ia conseguir ficar fazendo muito. Porque na minha cabeça, tudo que eu faço, gente, vai vender super, sabe? Vai dar super certo. E às vezes não é bem assim, né? Acaba me frustrando bastante. Mas eu ia estar fazendo pelo menos um estoquezinho pra, né, adiantar o processo das coisas. Então me falem aí qual vocês preferem. E pra quem não sabe, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou escritora e leitora, então eu tô vivendo de ter alguma coisa, algum item relacionado a isso, né? Eu já procurei várias e várias coisas, por exemplo, de Harry Potter, tem bastante inspirações, então pode ser que venha aí. Eu vou estar testando, ainda mais que vai vir a série aí, né? Quem sabe não chama mais atenção. Mas não sei, eu tava pensando em alguma coisa diferente, que todo mundo pode usar, sabe? Porque eu sou desse jeito, gente. Eu gosto de coisas diferentes. Aí quase que eu tava esquecendo de falar as cores, né? Também foi barroco, foi verde bandeira, amarelo canário, o azul bique. No meio é o amigurumi branco, como eu tinha falado. Só que dessa vez eu fui esperta e aí eu coloquei duas linhas juntas pra ficar mais grosso. Então, tipo, se a linha é assim, eu coloquei aqui, vocês entenderam, né? E aí fui fazendo com essa linha um pouquinho mais grossa. E aí deu super certo, gente, parece o mesmo. Por isso que eu tô falando que eu acho que essa aqui era 4 e aí eu transformei em 6 igual as outras. E aí, tá vendo? Ó, eu já aprendi uma técnica nova de mudança de cores. E aí, como eu falei, cada peça você vai aprendendo mais. E aí, eu acho que quando você aprende um tipo e aí consegue ir mudando de cor e mudando de formato, você tem muitas possibilidades de inventar aí o que você quiser. Falando meu último resumo aqui, né? As linhas são boas, a Amigurumi e a Anne são um pouquinho mais finas, que pra quem tá começando não indico, porque ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Porém, se você quiser, vai na fé. O Euro-Roma e o Barroco são muito bons. Dá pra todo tipo de coisa, desde roupa, é porque às vezes fica um pouquinho mais grossa, mais dura a peça, mas dependendo do que você for fazer, dá pra fazer sim. Também coisas de casa, aqueles suplás, né? Jogo americano, tapete, essas coisas. E dá pra fazer porta-copo, blá blá blá. Então acho que tem bastante possibilidade nesse barroco, por isso que eu comprei. Só que realmente quem tem alergia vai dar uma tacadinha, tá? Mas as peças ficam bonitas, então acho que vale a pena. Agora, a minha experiência tá sendo muito legal ver uma peça que você, tipo, você pensa, nossa, eu nunca vou conseguir. Mas você consegue, seguindo o tutorial certinho, o gráfico certinho. E uma coisa que pra mim também, né, não fazer as coisas com muita pressa. Porque, por exemplo, eu quero terminar logo a peça e acabo forçando muito o dedão, então acaba doendo. Só foi a primeira peça, mas depois eu comprei as agulhas com silicone. Então ficou muito melhor, mas mesmo assim ainda dói o dedão. Então você tem que ir se acostumando e tem que lembrar de fazer os exercícios de mão, porque senão, gente, vai doer. E aí, se você for fazer um monte, vai ficar com tendinite. Então, tomem cuidado, mas se divirtam aí, porque eu tô gostando bastante. Apesar de, às vezes, ficar irritada, que eu erro e tem que começar, né? Gente, a pior coisa é quando você já tá no final, ou então você já tá logo ali em cima e você percebeu que você fez um erro aqui. Aí você tem que desfazer tudo. É uma loucura. Isso me aconteceu, acho que umas 3 vezes. Mas sempre que eu via que tinha algo dando errado, já pegava. Mas às vezes você ia na empolgação e quando via, já tinha que desfazer 2 carreiras. Então prestem atenção, mesmo sendo mais avançado, eu acho que ainda tem que contar os pontos, ver se tá tudo certo. Porque uma coisinha deixa sua peça torta. Ai, gente, é muita... É muita burocracia, mas é muito legal também. Mas enfim, ainda quero fazer várias coisas. Me aventurar nas roupas, nas bolsas, que tem bastante coisa bonita. E coisinhas de gato também, né, gente? Porque quem não sabe, eu tenho 3 gatos. Então eu já vi uma redinha pra gato, gente. Eu achei a coisa mais linda. Na verdade, eu já comprei as linhas, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas eu acho que eles vão adorar, gente. Porque gato ama uma coisinha dessa, né?
Mas enfim, vão testando vários hobbies que uma hora vocês encontram que vocês se dão bem. Mas também, gente, é uma coisa assim. Por isso que eu falei que é complicado essa história de vender. Porque, por exemplo, o hobby, se ficou um pouquinho torto, um pouquinho assim, um pouquinho assado, tudo bem, é seu. É pra sua irmã, é pra sua mãe, não sei, é pra família, pra sua amiga, pra sua amiga próxima. Então, tipo, é um presentinho. E não vai ser aquela coisa, tipo, não, tem que sair perfeito. Porque o hobby, na verdade, é pra você, sabe? Desestressar, fazer do jeito que der, pra você só se distrair. E aí foi o que eu fiz. É porque eu sou perfeccionista, então eu fiquei vendo. Porém, vou te mostrar aqui. Olha essa parte aqui. Esse aqui ficou perfeito, o início, porque foi o início. Já a volta não ficou muito bom. Então, por exemplo, eu ia vender um negócio desse, eu não venderia. Porque eu gosto de tudo certo, né? Se tá um pouco torto, se eu errei um ponto, eu não acho legal. Entendeu? Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas quem sabe futuramente o importante é tentar. E, gente, eu tô adorando esse novo fundo. O que vocês acharam? Me conta aqui embaixo. Então essas foram as peças. Me conta aqui embaixo qual a sua favorita. Vai ter várias outras peças pra eu mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!